da vida dela. É em Cristo que nós oramos. Amém. Não estou expulsando, não, mas é uma conversa aqui entre nós, né? Acho que é mais fácil. É bom. Bom, a gente agradece, né? Tá todo mundo gelado. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Um prazer muito grande. Muito bom estar aqui, assim como é uma dose boa de desafio também para mim, e vocês já vão entender. Meus últimos anos têm sido de um serviço à Igreja de Cristo num ambiente particular, privado, e não público. Então, eu não sou palestrante, né? Não é uma coisa que eu faço, que está no meu escopo normalmente. Acho que a última vez que eu fiz isso aqui tem uns 5 anos. Então, Deus tem me dado a bênção, o privilégio, por causa até do aconselhamento bíblico, de poder atuar assim, de um serviço à igreja, à nossa comunidade, por meio do ministério privado, e não público, mas particular, da palavra, com outras irmãs. Então, é muito bom estar aqui e, igualmente, bom o desafio de poder falar com vocês publicamente sobre aquilo que a gente tem para conversar, sobre o aconselhamento bíblico entre vocês. Eu queria que isso fosse uma conversa, um bate-papo. Então, vocês fiquem livres para comentar, participar, perguntar. É um outro ambiente, né? Diferente daquele ali com ele. Então, eu queria que fosse entre nós, porque a gente tem essa liberdade de poder falar, comentar, perguntar. Quero que vocês fiquem livres para isso também, porque eu quero... o Wallace comentou falando hoje sobre provocar reflexões, mas também provocá-los, né? Em alguns assuntos, em alguns temas. E eu acho que o que eu vou fazer nessa primeira parte é, de fato, provocar um pouco vocês e animá-las, na verdade, né? Uma provocação para animá-las ao exercício do ministério de aconselhamento bíblico entre vocês, mulheres. Nós temos hoje na nossa igreja um ministério organizado, depois de bons anos, acho que nós estamos indo para o 5º ano de equipando pessoas para o aconselhamento bíblico. Então, nós temos um grupo de 12 conselheiros que funciona, um ministério organizado hoje. E aí eu vou falar daquilo que é hoje, agora, nesse período, aquilo que é organizado no ministério de aconselhamento e que nós podemos atuar. Na segunda palestra, na segunda conversa, eu quero falar de algo mais geral, que é o que enxergamos nas Escrituras para o exercício desse admoestar, exortar, consolar uns aos outros. Mas agora, especificamente, quero falar de algo mais particular. E aquilo que nós temos recebido lá na nossa igreja e equipando cada um para o exercício, algumas práticas são bem definidas e bem separadas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente tem bons desafios, como toda a igreja tem, por causa das influências que a gente sofre no mundo. E hoje, agora, nós ouvimos um pouco como o evangelho tem sido afetado, né? Por causa daquilo que o mundo nos tem influenciado. E aí eu anotei umas coisas aqui bem rápidas, assim, para a gente pensar um pouquinho como o secularismo moderno influencia as nossas vidas. E dentro das nossas igrejas, olha só como o pecado é confundido com doença. Não é mais pecado que chama. Chama de síndrome, chama de doença, não é assim? A santidade é confundida com liberdade. Com liberdade / libertinagem, né? Porque nós não somos livres, né? Nós somos servos de Cristo. E, numa certa medida, não somos livres. Então, há uma exigência de santidade para a nossa vida. E nós somos afetados como igreja por causa dessa leitura que o mundo faz e traz para dentro das igrejas muitas vezes, né? Livros de autoajuda tomam lugar da Bíblia, das Escrituras, até bons livros de títulos que vêm com a capa cristã, que vem com aquele chamariz até para nós, mulheres, né? E a gente vai consumindo aquilo
e o que está lá no conteúdo, muitas vezes, está muito distante do que é o texto bíblico na sua pureza. Então, muita coisa escrita, muita literatura que está muito distante daquilo que as Escrituras nos trazem, né? Os púlpitos usando filosofias centradas no homem, e isso não é difícil da gente encontrar, é sempre muito comum, infelizmente, no evangelho que nós vemos. Então, os conflitos são muitos. E aí, entre nós, queria ouvir vocês um pouco. Quais conflitos no nosso universo feminino a gente precisa lidar o tempo todo? Ou apoiando umas às outras, ou nós mesmas? Quais vocês diriam que são os conflitos que a gente comumente tem que lidar e tratar? Ou ajudando outras, ou exortando, consolando? Quais são os seus desafios e lutas pessoais que a gente pode encaixar no aconselhamento bíblico, por exemplo? Quais assuntos a gente precisa aconselhar mulheres? Opa, está na minha lista. Depressão, o que mais? Autocomiseração, ótimo, não está na minha lista, vou acrescentar. O que mais? Submissão, aí são assuntos mais específicos, né, para a vida da mulher casada, né, ou da moça que está se preparando para o casamento, para ser uma esposa. São assuntos relevantes, não são? Emoções diversas. Vaidades, ninguém falou. Vaidades, não é? Vaidades, ansiedades, relacionamentos disfuncionais. Já ia chegar lá. Feminismo, né? Um assunto em alta aí, um assunto difícil. Onde que a gente entra nisso como cristãs, né? Como quem serve a Deus e vive na contramão desse mundo. Eu não sei, vocês têm meninas, moças em casa já como eu? Tenho 2 moças em casa, uma de 20 e uma de 13, uma mocinha de 13. É muito curioso, e eu vi hoje lá na casa da Patrícia isso acontecer igualzinho lá em casa. O que elas veem lá no ambiente da faculdade, no ambiente do trabalho, choca tanto as meninas. Elas chegam em casa contando para a gente a mesma euforia que não é a Isa, a Giovana, né? A mesma euforia da Giovana hoje contando sobre o que ela viu ontem à noite lá no ambiente dela é a mesma da minha menina. Então elas ficam assim ainda assustadas com o que vem. Por quê? Porque têm recebido em casa uma mensagem muito distinta daquela, né? Então o feminismo realmente, essa coisa do empoderamento, do casamento, que são os relacionamentos, né? Relacionamentos disfuncionais, relacionamentos funcionais, né? Que são vividos para a glória de Deus, naquele esforço diário de mortificar a nossa carne para viver para Deus e para o próximo, né? Em sacrifício. Sacrifício é um assunto que nem se fala, né? Ninguém quer se sacrificar. Se perdeu a noção e o conceito de sacrifício, e a gente não fala mais disso, mas realmente uma vida para o outro, seja para o marido, seja para o filho, é em sacrifício, muitas vezes, né? Uma vida infeliz e cansativa. Isso. Isso. E, nesse sentido, a minha próxima palavra na lista é egoísmo. E é aquela coisa autocentrada, né? E a gente ouve isso até nas nossas falas, sem perceber. Porque é inegável que somos influenciadas pela cultura, pelas ideias, né? Pelo pensamento humano, muito mais do que aquilo que é bíblico e aquilo que vem de Deus para nós. Então, nós nos afastamos muito disso. E hoje o nosso esforço, e eu imagino e vejo isso, que é o esforço de vocês, esse retorno, sabe, um retorno às Escrituras? Eu acho que é esse o nosso movimento, né? E ele é muito difícil, porque imagina você nadando contra a maré. É muito difícil isso, mas é o nosso esforço hoje, é o nosso desafio, né? De fazer esse retorno, de fato, às Escrituras e tentar ser o mais próximo daquilo que Deus propôs para nós, né? É um grande desafio.
E aí são outras questões da vida envolvendo os relacionamentos, ainda inveja, as fases da nossa vida, que para a mulher é muito marcante, não é? Aliás, a gente é de fases dentro de um ciclo de 28 dias só, né? A gente passa por fases, é ou não é? Hormonalmente falando, né? Isso não é passaporte para pecado, né? Nada disso, que a gente já sabe. Mas a gente já é cíclica, naturalmente, né? E a contagem é de 28 dias, né? Mas as fases são muito marcantes para nós. E como lidar com todas elas? Né? Como é que a gente está lidando com elas? Será que a gente está conseguindo responder biblicamente a tudo isso, a cada uma dessas fases? Né? Então, diante de todos esses desafios, de todas as influências que nós sofremos e daquilo que Deus espera e requer de nós, então nós temos uma conversa aqui para desafiá-las, provocá-las. E, antes de tudo, eu queria propor, e essa é uma tônica que eu queria propor para essa conversa agora e a conversa que teremos à noite, que é que a melhor estratégia para a cura da alma é o relacionamento. Tá bom? Guarda isso. Porque eu vou falar agora sobre algo mais específico e depois sobre uma ação mais geral, mas as duas têm a mesma tônica, que o relacionamento é a estratégia, a melhor estratégia para a cura da alma. E Deus inventou isso. Isso é da mente dele. Não é estratégia de uma igreja, não é estratégia profissional, eclesiástica. É da mente de Deus. A vida em comunidade, a igreja, essa estrutura que ele organizou, e ele usa metáforas, né, para descrever isso, como o corpo humano, porque faz muito sentido. Estamos ligados um ao outro, uma à outra, temos funções distintas entre nós, com o mesmo fim, de manter o corpo funcional, de manter o corpo ativo, de manter o corpo saudável. E nós temos uma parte nisso, como mulheres, né? Vocês têm um ministério organizado aqui, de mulheres, tem, né? A SAF, né? Que vocês denominam. Eu imagino que há atribuições bem específicas nesse universo, né? Para servir a igreja, né? Imagino que sim, para servir a igreja. Eu não sei como tem sido hoje o desenvolvimento do Ministério de Aconselhamento, em que ponto está, mas se eu estou entendendo, hoje só o pastor tem aconselhado, naquela forma mais formal, com sessões de aconselhamento longas, né, de acompanhamento longo. Alguma irmã aqui tem exercido esse ministério? De aconselhamento ou de discipulado, que seja. Ainda não. Sim. Particular? Em grupo ou particular? Particular, isso já tem acontecido. Tá. Ok. Porque quando eu pensei no assunto, eu queria que fosse específico, mas eu não sabia a realidade de vocês. Então, entenda que quando eu preparei, não estava pensando na realidade, estava pensando em algo que eu queria realmente refletir com vocês e provocá-las, que é o fato de mulheres aconselharem mulheres. Deveria homens aconselhar mulheres? Deveria mulheres aconselhar homens? E aí ficou claro para vocês que é aquele aconselhamento específico, tá bom? Aquele com sessões de várias semanas, um acompanhamento prolongado. Isso, tem um começo, um meio e o fim, você vai tratar um determinado assunto específico por semanas com aquela pessoa, tá bom? Entendam assim, tá? Para a gente não confundir aqui o lugar. Claro que a gente pode se relacionar com os nossos irmãos, mas eu estou falando especificamente dessa ação ativa e específica de sessões de aconselhamento prolongado, né? É sobre isso que eu queria falar. Então, voltando às perguntas, né? Deveria homens aconselhar mulheres a longo prazo?
deveriam mulheres aconselhar homens? E se o aconselhamento não se mostrar um risco? E já a gente vai falar dos riscos, né? Poderia seguir assim mesmo? Deveria um homem passar tantos dias, horas, a sós, com uma mulher, tratando de intimidades que geram laços afetivos? Quer falar? Sinclair Ferguson, num livro A Vida do Reino num Mundo Caído, ele diz o seguinte, olha como é sério isso. Deus fez homens e mulheres para se atraírem mutuamente, para necessitarem um do outro e para entrar em um relacionamento com dimensões físicas, espirituais e mentais um com o outro. Portanto, devemos guardar nossos corações, ações, gestos e olhares. Não brincaremos com nossas emoções e seremos escrupulosos com as emoções dos outros. A Elise Fitzpatrick, que imagino que vocês já tenham lido sobre ela, ela também disse o seguinte: essa não é uma crítica à liderança masculina no lar e nem na igreja. Esposas seguem submissas em casa e sujeitas na igreja. Não proponho que seja uma substituição, mas considero que existe um ministério específico que seria prudente reexaminar. Então, assim, eu entendo perfeitamente que num processo de implantação do Ministério de Aconselhamento Bíblico numa igreja local, ela passa por processos, né, por etapas. E enquanto estão construindo essa ideia, né, de até eventualmente organizar um ministério específico de aconselhamento bíblico que atua tratando pessoas com sessões de aconselhamento, você passa por um processo. E até chegar lá, você vai definindo como que será a ação, né, dessa tarefa, dessa atividade. Então, eu entendo que, num primeiro momento, talvez uma única pessoa, poucas pessoas estejam fazendo isso. E aí, óbvio que muitas vezes é um homem aconselhando uma mulher, geralmente o pastor aconselhando, né, uma outra mulher da igreja, por necessidade, porque naquele momento as coisas ainda estão sendo estruturadas. Mas, como eu disse, o assunto era para animá-las, mas também provocar uma reflexão. Tá bom? E essa é a minha ideia aqui, provocar uma reflexão sobre o tema e que isso as anime e enxerguem a necessidade de envolvimento no aconselhamento bíblico. Existe um lugar para nós de atuação direta. Né? Para isso, precisa-se de preparo, precisa ser despertada, enxergar a necessidade. Porque, assim, a gente vai olhar alguns textos daqui a pouco, bíblicos. Nós não temos um texto específico nem falando do aconselhamento bíblico nesse formato, como a gente dá hoje, de sessões, numa sala, de semana após semana. Nós não temos isso na Bíblia, né? Mas isso é feito hoje por estratégia. É uma estratégia num mundo secularizado, as pessoas têm horário de trabalho, é diferente daquele mundo bíblico, né, em certa medida, pensando em atividade, horários. Então, é necessário que a gente hoje, como estratégia, use desses recursos, né, e faça do aconselhamento um ambiente favorável e propício para que a exortação, a admoestação, o consolo se dê. É naquele ambiente ali. Por isso é importante a gente refletir sobre: posso atuar, será? Como mulheres, devemos atuar? Qual seria o meu lugar para isso? Né? E tem um lugar bem importante, bem interessante aqui para nós. Então, não existe um versículo específico, como eu disse. Não tem isso, para dizer assim, homem não pode aconselhar mulher e mulher não pode aconselhar homem. Você não vai achar isso lá, tá bom? E a minha proposta aqui não é essa. Vou te dar um versículo que diz que a gente não pode fazer assim. Não é essa a ideia. Mas a gente pode inferir, por causa de princípios que nós vemos nas Escrituras. E por um zelo mesmo, acho que a palavra se encaixa aqui, por zelo e cuidado. De aquilo que a gente comentou aqui. Pode um homem passar horas, semanas, né, dias, aconselhando uma mesma mulher num assunto específico, quando isso pode gerar intimidade, confidencialidade, pode gerar afeições, proximidade,
É tudo isso que é gerado, né? E nós estamos falando de coisas que nós entendemos, nem preciso desenhar, né? Entendemos muito bem o que estamos falando aqui. Por isso que eu queria que fosse uma conversa nossa, porque não é uma crítica, não é uma acusação, mas é um alerta, é uma atenção, né? Que eu acho que o assunto merece e que desperta e anima vocês ao exercício do aconselhamento bíblico propriamente dito, específico, que vai desafiá-las ao estudo, ao preparo, se interessar por leituras, por cursos, por conferências, tudo aquilo que na prática exige, mas que desperte no seu coração o interesse de fazer dos seus relacionamentos uma estratégia para a cura da alma, que é isso que o aconselhamento bíblico se propõe a fazer, a trazer cura para a alma, independente do problema, né? Independente da necessidade, mas trazer cura para a alma através dos relacionamentos. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, é se relacionar. A gente adora um chazinho, um cafezinho, um bate-papo, não é? Ah, gente, quem nunca mandou 15 minutos de áudio no WhatsApp? Quem nunca que atire a primeira pedra? Aquela irmã é um exemplo, sigam o exemplo daquela irmã. Aquela irmã é um modelo. Gente, 15 minutos? Não, preciso aprender aqui com vocês. Gente. 1h30 no telefone. 3 horas, vai lá. A gente sabe fazer isso muito bem, não é? Usar essa dinâmica para o ministério do servir ao próximo, e no caso, a próxima, é um privilégio nosso. A gente sabe fazer isso muito bem. Então, é sobre isso que eu quero desafiá-las nessa conversa. Como não existe um texto específico, e a gente precisa lembrar de alguns encontros na Bíblia que vão dizer assim, olha, de fato, não é uma proibição, né? Homem não pode conversar com mulher. Não é isso, tá bom? Não é isso que a gente está falando. Jesus conversou com a mulher samaritana no poço, lembra? Foi particular, não foi? Tinha mais alguém na conversa? Não tinha. Então, não é disso que a gente está falando, que é proibido, que não pode, que não é isso. Não, isso. Abigail, por exemplo, lembra da história de Davi com Abigail? Eu lembro, acho a história bem interessante, né? Ó. Isso. E a gente vai falar disso também aqui. Tem essa facilidade, né? Mas olha só, Abigail, ela foi a Davi, no particular, para dar um conselho. Não foi um conselho que ela deu? Davi, calma. Isso, mimo. Nabal é um homem chucro, rude, grosso. Segura aí, né? Não dá cabo ainda. Calma. Não foi um conselho particular? Ela deu lá numa conversa. Não sei quem estava perto, quem estava... Mas a gente tem alguns relatos de coisas que aconteceram assim. E a gente falou do próprio Jesus, que foi ao poço falar com a samaritana, só ele e ela ali. Foi uma conversa só entre os dois, né? Não é disso que se trata. Agora, olha que interessante essas conversas, né? Tirando a de Abigail com Davi, que a gente sabe no que terminou. A gente sabe no que terminou. Aquele encontro não foi inocente, né? Mas essas conversas foram de um único encontro. Tá bom? Foi uma única conversa. Eles não ficaram assim, tá bom, vamos continuar essa conversa semana que vem? Não foi isso. Não foi uma única conversa. Vamos continuar essa conversa por 8 semanas consecutivas, numa salinha, só nós dois. Quando a gente fala assim, a gente percebe o perigo? Consegue perceber, né? Eu não falei para vocês, mas eu baseei o que a gente está conversando aqui num livro, Mulheres Ajudando Mulheres. Não sei se alguém conhece, da Elise Fitzpatrick com a Carol... Não vou lembrar o sobrenome dela agora. Ela escreve com mais uma colega, e a primeira parte do livro ela dá essa introdução sobre o aconselhamento bíblico, é onde ela encaixa esse assunto específico lá, tá bom? A defesa que ela faz é o que eu estou usando para a nossa conversa hoje. Então,
as conversas foram únicas, tá bom? Não duraram semanas. Eu citei só 2 aqui, só para a gente... Tem outras, lógico, mas são 2 conversas que acho que dá para a gente entender que não é disso que a gente está falando. Pode haver uma conversa? Claro que pode. Esse, inclusive, é um exercício pastoral, né? Pastor, preciso conversar com o senhor. Entra lá no gabinete e conversa. Então, isso é muito natural. O que a gente está questionando aqui é o exercício do aconselhamento bíblico duradouro, que tem várias sessões de aconselhamento, né? Esse formato. É disso que a gente está falando. Mas vamos olhar alguns textos? E esses textos não estão propondo um programa de ministério feminino. Não é, nunca estiveram, tá bom? E eu sei que alguns, pelo menos um texto aqui, é muito usado para defender ministério feminino nas igrejas. Em todas. A gente ouve isso em todo lugar que vai. É o texto, qual que é o texto? É o texto cabeça, maior, que vai reger as bases de um ministério feminino na igreja. Qual que é? Tito, capítulo 2. É o texto... Paulo estava... E Tito estavam... Porque Paulo escreve a Tito, né? Ele estava propondo um programa de ministério feminino? Isso. Se a gente for olhar o que está escrito lá, o tempo em que foi escrito, o propósito com que foi escrito, ele estava propondo grupo de discipulado semanal, de estudo bíblico. Era isso que ele estava propondo? Ele estava propondo um ministério tipo a SAF, um ministério feminino, organizado, que as igrejas costumam... Não era isso que ele estava propondo. Não estou dizendo que está errado, tá bom? Estou dizendo que não era isso necessariamente que ele estava propondo. Na verdade, ele estava propondo um ministério e uma esfera de ação particular. Não é? No particular. Não era público, era privado. A ação e o ministério. Que começava onde? Em casa. É assim que eu entendo. No ambiente do lar. Então, esse é um texto que... E todos os textos que nós vamos ler, ele não fala diretamente sobre o tema que eu estou levantando, que é o fato de que quem aconselha quem? Homens podem aconselhar mulheres? Ele não está falando diretamente disso, mas a gente pode inferir por princípios que a gente encontra nesses textos. Vamos ler? Vamos ler os textos, então? Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Tito 2, 3 a 5, vocês conhecem bem, né? Eu não sei se vocês têm um mote aqui para o ministério feminino, mas talvez o texto esteja lá, né? Como uma base para o desenvolvimento dele. Tito 2, 3 a 5. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele está aqui, olha que curioso, né? Paulo está propondo para Tito chamar para perto as mulheres mais experientes, mais velhas, para que ele instruísse essas, a fim de que ele fizesse o quê? Essa instruísse as mais novas. Não te parece? E aí é a minha leitura aqui desse texto. Paulo diz assim, Tito, chama as mais velhas, conversa com elas. E essas, não te parece uma proteção, inclusive, para Tito? Chamar as mais velhas e não as mais novas? Chama para perto aquela irmã que podia ser sua mãe, sua avó. Não tem uma tônica diferente? Isso. Está vendo? O interesse já é outro, né, nessa mulher. Então, você instrui ela, pessoalmente, para que ela passe a instruir as demais. Não tem essa tônica, não tem essa...
esse tom de zelo e de cuidado com o próprio Tito, né? Porque ele vai chamar para perto as mais velhas. E essas é que vão instruir as mais novas. Então, na leitura simples, a gente não tem uma coisa direta, né, apontando para aquilo que a gente está conversando. Mas a gente pode inferir, não pode? Porque tem um princípio ali importante. Parece que nem mesmo o Tito era a pessoa adequada e ideal para fazer essa instrução direta às mais jovens. Não é isso que parece? Ele está dizendo, olha, não faça isso, vamos por esse caminho aqui. Esse é um caminho mais zeloso, é um caminho mais prudente, mais apropriado. Vamos ler 1 de Pedro 3, 5 e 6. Também não é um texto que está falando diretamente sobre a proibição ou sobre a formação de um ministério feminino ou de algo do tipo, tá bom? Diretamente não é isso que ele está fazendo, mas a gente pode usar como um norte, né? Como uma orientação. Então, 1 de Pedro 3. Alguém quer ler? 3, 5 e 6. De novo, não tem uma orientação direta, mas um princípio. E um princípio que nós não temos muitos textos, né, falando sobre esse exercício do ministério da mulher. Nós temos esses poucos, né? Temos muitos mais. Nós vamos ter modelos, vamos ter a própria Sara. É um modelo que a gente encontra lá no Antigo Testamento, que é citada aqui. Vocês percebem como a coisa do modelo e do exemplo fala muito mais alto nesses textos, nessas referências sobre a atuação do ministério feminino? Muito mais do que aquilo que nós comumente vemos como programas, né? O programa, como uma estratégia, ok, a gente não pode se perder invertendo isso, né? Fazendo dele um fim em si mesmo. Mas olha como o modelo é sempre... O que Tito está fazendo é instruindo a que elas fossem modelo, não é? Para a vida. Aqui a mesma coisa. Quem que era o modelo? Sara, como um modelo, uma referência para a vida de outras mulheres. E em áreas bem específicas, ele fala aí de ansiedades, medo, perturbações, né? De confiança, ela era esse modelo. Então, é um texto também que a gente pode inferir o relacionamento sendo usado para edificação umas às outras, né? É assim que a gente pode fazer a leitura desses textos. Ele não está proibindo, ele não está dando uma norma, mas ele está trazendo um princípio importante para o nosso relacionamento entre nós, mulheres, né? Numa comunidade. Outro texto para a gente olhar... 1 Timóteo 5, 9 e 10. Quem encontrar pode ler, se quiser. Esse mesmo. O versículo 10, principalmente, olha só como fala de uma ação direta dessa mulher piedosa. Que ela seja recomendada, falando das mulheres, especificamente as viúvas, no caso aqui, né? O versículo 9 vai falar delas. E aí o 10 define a ação dessa mulher, que agora é viúva aqui no texto. Ó, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos,
se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. É um modelo de mulher piedosa a ser seguido. E fala de uma ação aqui. Ela socorreu atribulados. Como é que ela fez isso? Aqui o texto não fala. Talvez com uma palavra de ânimo, de consolo. E eu imagino que é na esfera da igreja toda. Ela não fez só às mulheres. Mas eu acredito mesmo que essa atuação foi muito forte entre as mulheres. E quando está se referindo a elas, está dizendo que elas atuaram com bom testemunho e de boas obras, porque elas estavam exercendo aquilo que Paulo orientou Tito. Está vendo? Essa viúva aqui agora é aquela mulher lá que estava exercendo as mesmas características, as mesmas boas obras, de influenciar outras mulheres, de ensinar outras mulheres, de ser exemplo, de ser modelo, de socorrer, de ser hospitaleira, né, de trazer para dentro de casa, de cuidar mesmo, de cuidado. Eu acho que é essa palavra que a gente pode guardar, né, de ser cuidadora. E ser cuidadora, às vezes, é dar um prato de comida. Ela criou os filhos, ela já é experimentada. É uma mulher experimentada. E isso faz muita diferença. A Bíblia vai falar disso para o ministério pastoral, inclusive, que ele seja maduro, experimentado, né? Não seja novo na fé. Tem uma série de recomendações que falam sobre essa questão de ser experimentada. Então, uma mulher que, quando eu olho para a vida dela, eu vejo que criou bem os filhos, que foi boa esposa, que viveu de boas obras, foi hospitaleira. É disso que ele está falando. Então, há uma esfera de ação a nós muito específica. Mas eu diria que entre nós, muito mais forte. Não significa que eu não vou socorrer, que eu não vou servir. O ministério de vocês serve a igreja toda. Mas se vocês fossem me contar e detalhar a atividade, é muito mais entre vocês, socorrendo, aconselhando, instruindo, consolando, fazendo aquela cesta de chá de bebê para socorrer, de fato, fazendo aquela cesta, fazendo um chá de cozinha. Não é assim? Não é muito mais entre nós? Então, o desafio é que a gente entenda o aconselhamento bíblico também nessa esfera de ação. E aí, nessa primeira conversa, que você se sinta desafiada a que os seus relacionamentos se desenvolvam no particular também para o aconselhamento bíblico propriamente dito. Na prática dele, lá na salinha, naquele horário, aquela 1 hora que você vai dedicar na semana para ter encontros regulares com uma das suas irmãs que precisam de aconselhamento, que precisam de socorro para alguma área da vida que a gente citou lá, emocional, relacionamento, fases da vida, orgulho, pecados, ou crescimento, né, um discipulado para um crescimento espiritual. Tudo é discipulado, né? A gente meio que categoriza, separa. Por que a gente separa? De novo, porque o aconselhamento bíblico, nesse formato que a gente está conversando aqui agora, ele não é exclusivo, né? Muito pelo contrário, ele é só uma estratégia de ser no gabinete ou numa sala, semana após semana. É uma estratégia. Mas é esse que eu estou desafiando vocês. Que entre vocês aqui hajam mulheres que se sintam desafiadas a se prepararem para isso também, para dividir a carga do pastor. Eu acho que foi ontem que ele estava contando que ele chegou a aconselhar 19 pessoas ao mesmo tempo. Que loucura isso aí, né? Assim, como é capaz, né? É muito trabalhoso, muito. E ter mulheres para compor esse time, diz assim, pastor, eu tô pronta para isso. Eu quero fazer isso também. O que eu preciso fazer? Num primeiro momento é verdade. Cadê o pastor? Isso. Querem um pastor. Isso é uma realidade também. Por isso que eu disse que era uma palavra de ânimo, um desafio, uma reflexão e uma provocação. Porque realmente tudo isso precisa ser quebrado.
E eu não sei em que lugar você está nessa conversa. Se você é a pessoa que quer que seja somente o líder, o pastor ou a liderança, ou se você é a mulher que vai se dispor a ser alguém preparada para também aconselhar outras mulheres, bem equipada para também aconselhar outras mulheres nessas demandas que a gente falou aqui. Uhum. Isso. É. Formal, formal. Isso. Isso. Isso é discipulado. Isso é fazer discípulo, é. E esse é o ponto. O aconselhamento bíblico nesse formato, ele vai te dar ferramentas para ir além. É. Sim. Sim. Perfeito. A nossa próxima conversa vai ter uma tônica maior nisso. É. E essa é a melhor estratégia. E essa é a estratégia que mais se aproxima desses textos que a gente está lendo aqui. E, de fato, é isso. Segura isso aí. Isso é estratégia, é assim que tem que ser. Mas eu precisava trazer o assunto e esse formato. Por quê? Quando você vai para uma conferência... Alguém vai para a conferência da BCB agora, no meio do ano, além da Patrícia? A Késia, né? Késia vai. Quando você vai para uma conferência bem específica como aquela, quando você vai ler, por exemplo, um livro como esse, vocês leram, Mulheres Aconselhando Mulheres, Mulheres Ajudando Mulheres, Conselheira... ela vai falar especificamente desse ambiente de um acompanhamento a longo prazo, para tratar uma área específica. Isso. Discipulado? Uhum. Você tem a chance de lidar com todas essas áreas ali. Então, eu achei que era interessante a gente falar disso, porque você vai encontrar esse formato em treinamentos, em leituras. Ele não é o único, ele não é o que está se propondo nesses textos, mas a gente precisa considerá-lo. Porque alguém está fazendo aconselhamento aqui, a longo prazo. E quem é? É o pastor. Que está acumulando 19 aconselhandos de uma vez só. Que loucura, eu queria saber como é que ele fez isso na prática. Uma hora, é possível que esse ministério avance aqui também. Avance aqui também. E mulheres precisam se despertar para compor esse ministério. Que também vão dividir essa tarefa, que é uma das estratégias. Esse formal, a longo prazo, numa sala, intencionalmente planejado, é uma das maneiras. Não é a principal, não é a única, mas é uma das maneiras importantes da gente pensar, refletir e entender o nosso lugar. Lembra, eu estou só fomentando o gostinho aí, tá bom? A reflexão, pensar na ideia. Eu não sei o quanto vocês já conversaram sobre isso, o quanto isso já foi assunto, se não foi assunto, mas a ideia é essa hoje, tá bom? Fomentar um pouco dessa reflexão e pensar um pouquinho em tudo isso. E vamos seguir aqui, que tem mais assunto bom. Tem uma questão cultural na Bíblia que eu acho que vale a gente considerar quando a gente está falando desse assunto. Homens deveriam aconselhar mulheres a longo prazo? Já concluímos que não, né? E aí nós temos uma cultura bíblica que admoestar, consolar, ensinar, exortar, repreender é feito no contexto da igreja. Todos fazem. Quem precisa disso? Todos. E quem pode fazer isso? Todo mundo. Tá bom? Todos nós. Como um corpo, numa igreja local. É tarefa de todos e é para todos. Mas numa cultura bíblica, eu consigo enxergar que isso, no particular, era feito entre os próprios sexos, homem com homem e mulher com mulher. Sabe por quê? Não era assunto lá. Quem que ia fazer isso de perto? Com quem?
Não era assunto porque na cultura bíblica e na cultura judaica, hebreu-judaica, sabe aquele princípio do namoro? Que não existe namoro? É a corte? Que seria inconcebível o rapaz se aproximar de uma moça e ficar horas conversando com ela, só ele e ela, naquela cultura? Impossível. Isso não aconteceria jamais. Por isso que isso não é assunto nas Escrituras. E por que a gente permite hoje que isso aconteça? O que mudou? Justamente, a gente começou essa conversa falando disso, né, de como a cultura secular e as suas ideias foram devagarinho, né, nos influenciando. A gente nem percebe e é influenciada, né? A gente não faz por mal, mas está reproduzindo um pouco dessa cultura. Acaba admirando por quê? Porque, é lógico, ela é boa, né? Humanamente falando, ela é boa. A gente gosta disso, né? Humanamente falando, mas ela é perigosa. E eu acho que esse é o ponto. Aquela cultura... mas aquela cultura era outros tempos, o tempo bíblico era outro tempo. Ai, gente, era bíblico. Eu não sei vocês, mas se está na Bíblia, não mudou. É aquilo lá. Aquilo é um padrão a ser seguido. Aquele é um modelo. Que modelo que eu preciso... Olha como nós somos, né? Assim, como cristãos, assim. É um modelo bíblico, é um modelo que Deus deixou nas Escrituras, mas eu quero outro modelo. Esse modelo aqui, moderno, da nossa cultura moderna. Esse modelo aqui que a gente quer adotar. Então, assim, não era assunto. E pode ver, nós não temos muitos versículos falando do exercício, do ministério e da ação e da atuação das mulheres na igreja. Nós temos, elas ficam em silêncio, né, que é polêmico. Isso, justamente. Num molde parecido. É, verdade. A gente foi relaxando, né? A gente foi relaxando. E a igreja acabou se adequando a isso também. Então, por isso eu estou trazendo a reflexão. Porque isso nem assunto foi lá. Tito não ficou espantado. Paulo, mas sério mesmo? Eu não vou poder aconselhar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos? Olha o que o aconselhamento bíblico se propõe a fazer. Eu estou ensinando elas a amarem os seus maridos, seus filhos, educarem bem, ser boa esposa. Quem está fazendo isso? O pastor, às vezes, está tendo que fazer isso sozinho, com uma mulher mais nova, por semanas a fio. Isso não era assunto lá. E Tito não ficou espantado. Sério, Paulo, que eu não vou poder fazer isso? Chamar minha irmã lá, mais nova, ensinar ela, recém-casada, a amar o seu marido, os seus filhos? Não vou poder fazer isso? Não, ele não se espantou. Era natural, porque na cultura essa aproximação não aconteceria. E enquanto estamos pensando aconselhamento bíblico naquele molde mais formal, tá bom? Porque ele não é isso, biblicamente, não é aquele formato ali, tá? Mas a gente precisa pensar nele, porque as igrejas estão reproduzindo isso o tempo todo. Nossa igreja tem um ministério organizado e acontece assim, sessões de aconselhamento a longo prazo, que dura lá 8 semanas, 6 semanas, sem interrupção, encontros regulares. E nós temos lá uma norma bem estabelecida, um padrão bem estabelecido. Mulher aconselha mulher e homem aconselha homem. Ou, no máximo, o homem vai aconselhar um casal. Nunca uma mulher sozinha. Então, isso, casal com casal. Então, hoje, como nós temos esse ambiente organizado e estruturado, e na formalidade essa é uma das estratégias, não é a única, a ênfase é o que eu comecei falando. O relacionamento é a estratégia, a melhor estratégia. Mas como essa é uma estratégia, uma das estratégias, a gente precisa pensar nela, né? Como ela vai ser executada, né? Se em algum momento isso chegar a acontecer aqui, vocês já pensaram aí, já refletiram sobre... Vão concluir, não quero que concluam o que eu penso e como a gente faz, mas que vocês pensem junto tudo isso e concluam aí, e fomentem isso no coração, na mente, que se despertem para o aconselhamento. Nós precisamos disso. O mundo precisa de pessoas preparadas para responder, para atender às demandas do coração do homem, cada vez mais perdido.
perdido nas emoções, perdido na identidade. Ai, que coisa triste, né? Perdido na identidade. Não sabe se é homem, se é mulher, é um absurdo, né? Não sabe o seu lugar no mundo, não tem senso de missão, não tem senso de propósito, não sabe a que veio, o que fazer da vida, o que ser. E como cristãs, o que somos é a partir de Cristo, né? O que somos é a partir do próprio Deus. E a gente estar bem preparada para responder ao mundo, responder às nossas irmãs, exortando, admoestando, consolando, instruindo na palavra, é uma tarefa preciosa, né? E precisamos nos despertar para isso. Eu sei que vocês já têm feito muito isso aqui no discipulado, né, entre vocês, mas essa é uma área bem específica e eu queria conversar sobre isso com vocês, né? Pensando nessa coisa do modelo cultural bíblico, Jay Adams escreveu o seguinte, num livro não sei se foi Conselheiro Capaz, ele escreveu: não é possível integrar pensamento pagão e o ensino bíblico. Todo aconselhamento deve ser feito como uma função da igreja, utilizando sua autoridade e os seus recursos. Que vem de onde? Vem das Escrituras. Vem do modelo bíblico. Não importa a cultura, não importa o tempo. É um modelo bíblico? Tinha que ser favoritado. Favorito, ticado. Tem preferência. Jamais o modelo secular deveria ter preferência. Então é disso que ele está falando. Existe um modelo bíblico para ser igreja, para a igreja atuar, para a igreja exercitar o seu serviço, suas obras, seus dons. É aquele modelo que a gente tem que seguir. Então essa é uma prática, é um modelo que a gente vai ver pouco, mas onde lê, vai ler de relacionamento, de modelo, de exemplo, de mulher para mulher. E sempre assim. Então, nós temos uma tarefa importante, né? E uma exigência alta para influenciarmos umas às outras. Começa em casa, para quem tem filhas. Eu tenho 2 filhas, estou ensinando elas a serem mulheres piedosas, mas a serem mulheres. Amanhã vão ser esposas, mães. Estou ensinando coisa prática. Fazer arroz, café, aspirar a casa, lavar banheiro. Ai, como é difícil ensinar as meninas a lavar banheiro. Lavar banheiro. Mas também conhecer as Escrituras para instruir os filhos amanhã. Que tipo de educação elas querem oferecer para os filhos? Num mundo cada vez mais perdido em valores, em princípios. Como ser firme numa sociedade assim. Estou ensinando as meninas lá. Vocês que têm filhos, ensiná-los para o mundo, a gente tem que estar pronta para isso. Estou lembrando aqui a mulher de Provérbios 31. Fala que a instrução estava nos lábios dela. Instrução. Mas ela instruía os homens lá no portão da cidade? Porque era assim que eles faziam, né? Quem sentava no portão da cidade para deliberar sobre negócios da cidade? Eram os homens. Quando fala de instrução na boca dela, era para quem aquela instrução? Para os de casa? Para os filhos? Para outras mulheres? Com certeza. Ela é um modelo para nós até hoje. Isso. Tudo junto. Era uma mulher de referência. As pessoas viam, as outras mulheres viam nela esse modelo. Olha como a gente tem um padrão, né, nas Escrituras sobre esse exemplo e sobre esse modelo que somos umas para as outras. Então, na igreja primitiva, o debate não existiu, porque a aproximação de pessoas do sexo oposto era inconcebível. E entenda, né? Aquela aproximação longa, prolongada, vários encontros, era inconcebível isso. Isso não era assunto lá. Não há um verso com uma proibição clara sobre o tema. Porque, naturalmente, era considerado inconveniente e imprudente. Lá não encontraríamos salas fechadas para tratar assuntos particulares e grupos. As conversas em grupos era mais comum.
Pensando na igreja primitiva, eles se reuniam de casa em casa, não tinha prédio ainda, né? As igrejas não tinham templos. Como é que a igreja se reunia? Nos lares. Quem abria a porta? Quem servia o café? Elas estavam lá, elas tinham um lugar nesse corpo como igreja, mas nunca era no particular. Era sempre em grupo, porque naquela cultura, naquele contexto, era impróprio, era inconveniente, não se concebia esse tipo de aproximação. E no exercício do aconselhamento bíblico prático, agora falando do prático, né, isso precisa ser dado o devido valor e importância, porque é zeloso fazer isso, né? É zeloso. Quem precisa defender a prática, olha que interessante que Jay Adams vai dizer assim, quem defende essa prática, né, de homens aconselhando mulheres, precisa provar da perspectiva bíblica ser ela que é apropriada e proveitosa. E não o contrário, né? Quem pratica isso, não porque está começando um ministério, mas porque entende que não é um problema, já eu vou ler para vocês alguns exemplos, é que precisa dizer que é apropriado e que é proveitoso, porque, em geral, ele é perigoso e precisa ser dada atenção. Por que deveríamos considerar que mulheres aconselhando mulheres ou discipulando mulheres é o ideal? E aí algumas questões aqui que a autora lá do livro que eu me baseei destaca. Mulheres com mulheres têm potencial de experiência similar. Não é? A gente passa as mesmas coisas, a gente não compartilha de todos os mesmos pecados, mas entende, muito bem, mas entende. Sofremos os mesmos dilemas, entendemos os ciclos, como a gente falou. Por isso, é muito mais proveitoso um aconselhamento de mulher para mulher. Eu não sei qual de vocês comentou, é mais fácil. A gente conversa, senta e conversa, bate um papo, toma um café e abre o coração, não é? Conta tudo, fala tudo e mais um pouco. É mais fácil, funciona. Menos potencial para gerar resultados pecaminosos ou tentadores. Esse é um aspecto que a gente precisa considerar. Estatisticamente, 60% a 80% dos que buscam aconselhamento são mulheres. Não é verdade? Se o pastor contar aqui quantos acompanhamentos ele está fazendo, ele vai dizer, de 10, 9 mulheres e 1 é um homem. Em geral é assim. Está empurradinho. Ele está indo só porque a mulher falou assim, ou você vai ou você vai. Né? Esse 1 foi assim, na ameaça. Ou você vai ou você vai. Não tem opção. Em geral, são as mulheres que buscam aconselhamento. Então, a gente precisa estar pronta para ajudar essas mulheres. Sim. Pequenininho. Muito comum. O homem que ela não tem, às vezes, né? Acontecendo. Não é que vai acontecer, mas que pode acontecer. História de um pastor. Eu li esse livrinho. É um livrinho assim, né? Pequenininho, muito bom. Escuta um exemplo aqui que ela cita no livro, que é bem forte, ó. Um conselheiro piedoso enviou sua aconselhanda a uma conselheira mulher. Ele estava aconselhando nesse modelo de sessões, várias sessões seguidas para tratar uma área específica da vida. Na igreja, as igrejas americanas, principalmente, tem clínicas de aconselhamento, tem um corpo de conselheiros, e a mulher foi designada para ele está lá aconselhando ela. Em um determinado momento, ele encaminha ela para uma conselheira mulher. Porque após esta lhe confessar ter pensamentos impróprios com ele e ter a mesma sensação, olha o que ela relata, ter a mesma sensação de um encontro amoroso por experimentar o sabor da exclusividade e da intimidade.
após a primeira sessão dela com a conselheira mulher, ela disse o seguinte: chorei o tempo todo, tal a noção de que Deus me levou até ela. Este foi um ponto de brilho na minha escuridão. E ela, quando cita esse exemplo, ela diz que a gente não está só zelando do conselheiro, seja ele pastor ou um líder na igreja, mas você está zelando por elas também. Por essas mulheres que não sabem o risco que correm de ver esse conselheiro como uma figura especial. Ela não chegou lá para isso. E não é isso que nem elas estão propondo, nem eu. Não é isso. Mas é um risco, é um perigo. E ela disse, o que ela disse é muito forte, né? E ela descreve muito, aliás, uma mulher que sabe descrever muito bem o que pensa e sente, né? A sensação de estar indo a um encontro romântico, a sensação, ela sabia que não era isso, mas a sensação era a mesma. A euforia, o frio na barriga, a expectativa e o sentimento de se ver exclusiva, que fosse em 1 hora de sessão, e o sentimento de intimidade, porque você ali está confidenciando seus pecados, suas lutas, seus problemas, suas tentações. Então, quando ela relata isso, ela traz para a gente algo para ser refletido, né? E é isso que elas estão tentando fazer nessa primeira parte do livro, né? Explicando o que é o aconselhamento bíblico, como ele deve ser executado na prática, e quando essa é uma das estratégias, como ela deveria acontecer. Ela vai trazendo exemplos assim, eu só destaquei um, mas ela traz outros. Você ia comentar? É isso mesmo. É isso. É. E esse líder, seja o pastor, seja um conselheiro líder na igreja, um homem piedoso, que está fazendo o melhor com palavras inspiradas, né, pelo próprio Deus, naquilo que Deus está usando, o conhecimento dele ali para orientar, para aconselhar, amoroso, até quando exorta, é amoroso. É o risco que se corre num relacionamento a longo prazo assim, né, que está sendo travado. Isso. É. E aí os dois muito piedosos. Olha, ela traz um exemplo curioso, porque ela está falando da piedade dos dois, conselheiro e a aconselhanda. Os dois foram honestos ali em dizer, olha, eu estou sendo tentada aqui e estou tendo que lidar com esses pensamentos. E ela conta isso para ele. E ele, na posição de um conselheiro piedoso, temente a Deus, que quer fazer a coisa certa, disse, basta, acabou aqui nosso acordo, vou passar você para uma conselheira mulher. Provavelmente ele relata isso para o corpo de conselheiros lá, o ministério organizado, e passa isso para ela. E quando ela chega na primeira sessão, ela se sente aliviada, é isso que ela diz aqui. Puxa, um ponto de brilho no meio de tanta escuridão, eu já estava com problema, eu ia arrumar outro, se eu sigo nisso aqui. Então, ela se vê aliviada, é muito maior. Então, nós temos aqui um relato real de um risco. Por isso que o zelo aqui é muito importante. E demonstramos amor a essas mulheres quando as encaminhamos a conselheiras mulheres, né? Nesse caso. Isso, olha, como a gente é mais católica do que gostaria, né? Isso, por isso que olha quanta coisa a gente está aqui pensando, refletindo e provocando.
Se você vai se dispor para o Ministério de Aconselhamento Bíblico, ou do discipulado, né, que vocês já exercem, a confidenciabilidade é seríssima. Você precisa ser confiável. Precisa domar sua língua, guardar segredo. Ouvir. Não ouvir, isso. Se não tiver condições, não ouça. Na verdade, deveria rever as ações. Vamos corrigir biblicamente essa conversa? Trata o coração. Isso, trata o coração e domina a língua. E quem domina a língua, domina tudo, né? Domina tudo. Então, esse é um ponto, né? Seguro, Isso, você quer segurança. Então, esse é um ponto muito importante também. Se você vai se dispor a esse exercício, a esse ministério, você precisa ser confiável, precisa saber guardar aquilo ali. E guardar de verdade. Olha só, lá, nossa experiência, eu não conto só quando é necessário e com a autorização da aconselhanda, eu não conto nem para o Wallace. E vice-versa. Quando eu percebo que, por causa do tema ou do problema, eu preciso reportar isso a uma outra instância, então eu peço autorização. Olha, eu preciso da sua autorização para comunicar isso à liderança do ministério, ou seja lá o que for. Então, isso é muito importante, né? Por isso que tem esse peso de a pessoa só quer o pastor, porque ela sabe que ali é confiável. Ele vai guardar ali aquela informação. Ele vai cuidar daquilo tudo. Vai cuidar da pessoa, vai cuidar do assunto. Então, a gente precisa lidar com isso também. Pode falar. É habilitado, né? É isso. Às vezes isso é verdade. Às vezes isso é verdade. É por isso que a gente está conversando sobre isso. A gente precisa se equipar, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar. Não é isso. Não. Isso não basta. Isso. Porque né? É essa mulher, né? Então, assim, eu não tenho dúvida, e quando eu estou trazendo o assunto, eu não estou nem duvidando e nem questionando, eu estou levantando uma aba aqui para a gente pensar em algo mais específico na prática do aconselhamento bíblico entre nós mulheres. Existe um ambiente hoje para isso, né? E existe um lugar que a gente pode atuar assim. Uhum. Que queiram isso, aprender. Isso. Dá trabalho. Isso. A próxima conversa nossa vai ser sobre esse trabalho que começa em nós. Começa em nós. Isso. Isso. A Patrícia falou, não basta ser mulher. Eu tenho que ser mulher que pensa biblicamente, que vive biblicamente, que fala biblicamente, aconselha biblicamente. Olha só, como isso é diferente de ser apenas mulher, né? Então não é essa coisa, sabe esse tom assim, de mulher para mulher. Não, não é isso. Não é Marisa, isso. É conselho bíblico. Isso está em outro patamar, né? Não basta isso, né? Isso. Sim. Tem. Isso. É.
Isso. E vocês concordam que há assuntos bem específicos que você precisa se especializar? Você precisa conhecer. Vai aconselhar uma pessoa que está sofrendo de bulimia, anorexia, porque ela provoca o vômito lá por questões emocionais. E não é simples isso, você precisa conhecer o assunto. Chega alguém para você que tem um diagnóstico de bipolaridade, síndrome do pânico, quer ver uma coisa difícil? Você precisa conhecer minimamente. Também. Mas são assuntos que merecem um olhar mais atento e mais tempo gasto estudando, entendendo. Então, e nós vivemos uma sociedade complicada assim ou não? Chega uma moça com tendência homossexual. Isso não está longe, nem difícil. Tem arco-íris para todo lado aí agora, né? Que triste, né? Ainda estão usando um símbolo nosso, É isso. É isso. Uhum. É. Esse conhecimento, falta o conhecimento mesmo. Como eu aplico as escrituras a determinado problema? Não, e não é só recortar um versículo. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Por isso que é um desafio. Né? A reflexão é para que você se sinta desafiada. Né? Eu não sei o que Deus vai fazer com essa igreja, nesse assunto, nesse tema. O seu pastor tem sido desafiado e motivado a pensar aconselhamento bíblico como uma atividade que essa igreja pode exercer. Eu acho que é por isso que estamos conversando sobre isso o fim de semana todo. Aonde Deus vai levá-los, a gente não sabe. Por isso, achei que essa conversa poderia ser relevante. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, mas é para que você pense, considere e observe os passos, né, da liderança da igreja nesse caminho. O que vai ser? Como será? Como vai se desenvolver o ministério aqui, nessa igreja local? E onde vocês podem ser inseridas. É por isso que eu estou trazendo esse assunto, para que vocês pensem, reflitam somente isso hoje. E se sintam desafiadas e animadas a que os seus relacionamentos sejam a melhor estratégia para a cura da alma, de almas que estão aflitas até entre nós, e que precisam ser consoladas, exortadas, instruídas. Então, que você se sinta desafiada a isso, né? E demonstrando amor a essas mulheres, também se dispondo a servi-las assim. A gente vai continuar a conversa. O assunto vai ser depois, mais tarde, mais geral, tá bom? Nós vamos falar disso num contexto mais geral, que é o relacionamento mais orgânico e não tão organizacional, né? Como um ministério de aconselhamento bem ajustado e organizado, tá bom? Mais tarde, então, a gente volta para continuar a conversa. E que Deus abençoe vocês. Obrigada pela atenção. Até mais tarde.